Feche os teus olhos por um minuto. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, o que ela precisa encontrar é a nossa verdade. Então não se distraia. Apesar da limitação humana na mensagem, o Espírito Santo é poderoso para fazer a revelação fluir de onde ela sai, para onde ela é direcionada, para o meu coração e para o teu coração. Que a palavra do Senhor possa te levar do lugar que você está para o lugar do propósito. Que possa quebrar todas as estruturas e as mentiras do inimigo. E que ela possa trabalhar profundamente os fundamentos do reino, da Escritura, nas nossas vidas. Senhor, nós apresentamos este momento e pedimos, Senhor, santifica-nos, perdoa-nos e justifica, para que nada da revelação que é santa, é preciosa, seja contaminada pela nossa humanidade. Lava-nos mais uma vez, e o nosso entendimento e o nosso coração possam receber dessa semente santa e prosperar. Abençoa, Pai, este ambiente, as famílias que aqui estão, as crianças, os departamentos da igreja que trabalham simultaneamente a mensagem, que de uma forma poderosa as primícias dessa mensagem possam fluir sobre a vida dos obreiros que estão dedicando esse tempo, renunciando o momento de alimento para poder servir e cuidar das tuas coisas. Também oro para onde essa mensagem é ministrada, através das plataformas, nos lugares que ela chega, que chega com avivamento, com renovo, com um quebrantamento que vem da tua presença, e que possa, Senhor, nos abençoar uma nova estação. Abençoa este ambiente, fala conosco, Espírito Santo, e guia esse momento. Livra-nos de toda e qualquer influência do mal. Seja proibido e paralisado toda ação das trevas, toda demanda, tudo aquilo que foram palavras, Pai, demandas do mundo espiritual, virtual, natural, seja cancelado agora. Que a muralha de fogo ao nosso redor se levante de uma forma poderosa. Os teus anjos e exércitos venham em poder e glória aqui neste lugar e no ambiente dessa mensagem onde ela é ministrada. Mais uma vez o teu favor esteja sobre nós, assim como este ambiente seja iluminado pela tua presença. Fala conosco, no nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém e amém. Aplauda o Senhor que é santo. Amém. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, verso 10 a 18. O título dessa mensagem é Proteja-se. A palavra vem pela inspiração ou pela revelação. E todos os momentos que eu tenho uma oportunidade de sair do Rio Grande do Sul, quando eu volto, Deus me mostra a atmosfera. Uma atmosfera que a gente precisa aprender a caminhar. Nós precisamos entender que há uma certa influência, uma certa atmosfera que nós nos movemos e precisamos entender e discernir esses ambientes espirituais que nos cercam. Amém? Livro de Efésios capítulo 6, Paulo fala: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Pode seguir, meu jovem. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18 para encerrar: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Isso é muito importante, amém? Todo aquele que tem promessa precisa se proteger. Você tem uma promessa, eu tenho certeza que você tem. Levanta a tua mão, você que tem promessa. Comece a exercitar a tua fé, você tem uma promessa e o diabo sabe disso. Toda pessoa que carrega uma promessa divina também vai enfrentar influências espirituais e culturais, tentando desviar do propósito. A promessa de Deus sempre atrai oposição. Não porque o inimigo teme apenas o que você é hoje, mas porque ele sabe o que Deus colocou em você para o seu futuro. Por isso que a guerra espiritual não começa apenas quando alguém cai. Muitas vezes ela começa antes, quando uma influência entra lentamente pelos olhos, pelos ouvidos, pelos pensamentos e tenta atingir o coração. Queridos, a batalha é pela aliança. Isso é muito importante, porque a aliança é onde reside força.
E o primeiro ataque foi contra a aliança. Gênesis capítulo 3, de 1 a 6. A serpente não atacou Adão e Eva, primeiro com violência externa. Ela atacou com uma sugestão, com uma dúvida, com uma distorção da palavra. Vou voltar aqui. A batalha é pela aliança, porque a aliança determina o teu destino. A força está na aliança. E desviando o teu destino, você fica desencaixado do propósito, e a sua vida perde sentido. E quando você se apresentar diante de Deus, Ele não vai perguntar o que você fez pelo atalho, mas o plano original que eu apresentei a você. Aqui é algo muito sério, porque primeiro, temos que entender que dardo inflamado foi lançado contra a confiança deles ali, quando Adão e Eva estavam naquele momento, na plenitude da sua relação com o Senhor. Um dardo inflamado contra a confiança deles em Deus. A serpente disse, vamos lá, coloca aí Gênesis 3, de 1 a 6, pode chamar, não está aqui no texto descrito, mas está no comentário. A serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Segue. E disse à mulher, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse, certamente não morrereis. Ela coloca uma dúvida no limite. A dúvida onde está o seu lugar, a dúvida que fala do seu propósito, quer apenas cuidar, e aí segue. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Verso 6 para encerrar. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, a árvore desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Olha que interessante. A serpente disse, é assim que Deus disse? Esse ataque tinha um alvo, que era enfraquecer a aliança entre Deus e o homem. Por quê? Porque enquanto Adão e Eva permanecessem conectados a Deus, eles permaneceriam protegidos, supridos, governados pela verdade, conscientes da identidade e alinhados ao propósito. Então a estratégia do inimigo foi romper essa conexão, porque a força está na aliança. Repete comigo, a força, repete com alguém que tem força, a força está na aliança. A aliança na Bíblia não é acordo, é vínculo de vida, de fidelidade, de pertencimento e destino. A aliança com Deus sustenta a identidade, quem você é, a sua proteção, o teu respaldo, a tua direção, para onde você segue, e a autoridade que está sobre a tua vida. Isso fala também que a aliança protege a frutificação, protege o propósito. Então quando o inimigo ataca a aliança, ele tenta atingir a fonte dessa força espiritual, que é essa conexão. Por isso que Jesus disse em João capítulo 15, verso 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A força da conexão é que sustenta o ramo, é onde a vida, onde a seiva ela é transferida da essência da árvore para os ramos que somos nós. A força não está no ramo, mas nessa conexão com a videira, e sem conexão o ramo seca, mas com conexão o ramo frutifica. Filosoficamente, queridos, o ser humano não é apenas um indivíduo isolado, ele é formado por relações, por vínculos, por sentidos e pertencimentos. Então a pergunta central da vida não é quem eu sou, mas também a quem eu estou conectado, porque aquilo ao qual nos conectamos influencia a nossa visão de mundo, os nossos desejos, nossas escolhas, nossas palavras, nossas atitudes e o nosso destino. Influencia. Uma conexão errada pode deformar a identidade, mas uma conexão correta pode restaurar o propósito. Nós temos alguns exemplos bíblicos da conexão que sustenta o destino. Nós conhecemos a história de José, que começa em Gênesis 37, que ele permaneceu conectado à promessa, mesmo sendo traído, vendido e preso. A sua conexão com Deus protegeu o seu coração da amargura. Daniel, o profeta, viveu numa cultura pagã, mas ele não permitiu que a Babilônia governasse seu coração. Um texto clássico que devemos guardar, Daniel 1:8, resolveu Daniel firmemente não se contaminar. Então, antes de vencer os leões, Daniel venceu influências. Jesus, ele foi tentado em Mateus capítulo 4 no deserto, mas ele venceu porque ele estava totalmente alinhado à palavra e ao Pai. Então podemos entender que Efésios capítulo 6 de 10 a 18, começa dizendo, sede fortalecidos no... A força não nasce da autoconfiança. Obrigado, meu jovem, mas para que a estética fique bonita, e a nossa linguagem, salvation, pode deixar ali mesmo, que eu gosto de fazer o estilinho com água na mão. Obrigado.
Obrigado, Lucas Endro, por esse galardão você receberá a mesa do céu na tua casa, quando a Linda chamar o iFood e debitar no seu cartão. Estou brincando. A força não está na autoconfiança, está na dependência. E Paulo não diz, sede fortes em vós mesmos, sejam fortalecidos no Senhor. Qual o problema aqui, queridos? Que reside uma questão de 3 letrinhas só, que eu aprendi de cor, que você vai se lascar e eu também, se a gente não acordar. EGO, ego. O seu ego não é seu amigo. E se essa dependência tocar o seu ego, você acha que é a garota, ou querida, a profeta ou o cara, que já sabe os processos. Cuidado. Sócrates diz uma coisa, eu só sei que nada sei. É interessante isso. Porque ele acreditava que o conhecimento residia na experiência, na busca, no sentido moral das coisas. Então cuidado, não seja fortalecido em você mesmo. Ninguém aqui foi chamado para ser fiel da balança ou auditor da obra de Deus. Estamos aqui para buscarmos o Senhor na dependência. Acorda, igreja. A força, a fonte da força é Jesus Cristo. Ele fala, fortalecidos do Senhor, mas ele fala algo depois, revestivos de toda a armadura de Deus. A armadura, queridos, não é humana. É muito bonito a gente ver esse exemplo que ele dá desse soldado romano. Mas isso mostra que a batalha ela é espiritual. A proteção precisa ser espiritual. A vitória depende dos recursos espirituais. E ele diz assim, para poderes ficar firmes. O objetivo da armadura não é beleza, mas é firmeza. Eu permaneço firme, porque nem toda vitória espiritual é barulhenta. Às vezes vencer é simplesmente não cair, não desistir, não negociar a fé e não abandonar a aliança. E ele deixa claro aqui aos Efésios, a nossa luta não é contra sangue ou carne. Paulo está ensinando a gente o discernimento. Pessoas podem ser instrumentos de conflito, mas a raiz da batalha ela é espiritual. 6 coisas o Senhor detesta e a 7ª abomina. Quem sabe o que é a 7ª? Aquele que semeia contenda entre irmãos. Igreja Salvation. Você tem na frente de vocês um casal de pastores que vai lutar contra a contenda entre os irmãos. Custe o que custar, literalmente. Não vou admitir contenda entre irmãos. Comentários da coruja infiltrada no meio do ministério. Eu te disse, eu fiz aquilo, tudo mais fermentando. Essa é uma palavra, vem porque existem dardos inflamados que precisam ser desmascarados. Quem não discerne isso, começa a lutar contra as pessoas, esquece de proteger o coração. Ele fala, os dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados eram flechas incendiárias, usadas para destruir, ferir e espalhar fogo. Espiritualmente representa ataques lançados para incendiar o interior da pessoa. São pensamentos, são sugestões, são acusações, são tentações, são mentiras que entram tentando gerar a destruição interna. 1 Coríntios 10:10 fala que não murmureis, porque muitos foram privados da promessa porque murmuraram. Aí você fala, mas pastor Ale, eu não murmuro. E a crítica? E a reclamação? E a insatisfação? Isso a gente precisa considerar. O que são os dados inflamados? Influências espirituais lançadas contra a mente e lançadas contra o coração. Ela vem como? Esses dados? Vem com uma mentira, uma acusação, uma comparação, uma tentação, uma suspeita, uma mágoa, uma imagem, uma palavra, uma memória, uma sugestão cultural, uma distorção da verdade. O dardo entra, mas o alvo é o coração. Então qual é a estrutura do ataque? A entrada pelos ouvidos e pelos olhos. O alvo sempre será o coração. Coloca isso, meu jovem, é te pedir, louvado seja Deus, eu fiz essa apresentação para vocês entenderem melhor. Olha aí, o processo espiritual e emocional. Olhos e ouvidos, vai para o coração, pensamentos e palavras, vai em atitudes e destino. Então a Bíblia revela que poucas quedas acontecem de forma instantânea. Na maioria das vezes, existe um processo invisível acontecendo dentro da pessoa antes da manifestação exterior. O inimigo trabalha primeiro no interior, para que depois possa produzir consequências no exterior. Por isso Jesus ensinou que a batalha espiritual começa no coração. Ouvidos e olhos, as portas de entrada.
Os ouvidos e os olhos são as portas espirituais, e tudo que ouvimos e contemplamos constantemente começa a influenciar as nossas emoções, os nossos desejos, pensamentos, identidades e comportamento. Isso é fato. O marketing explica muito isso. Você começa a ver o frio, você já lembra, homens, pô, preciso comprar um casaco de lã estiloso, uma bota Chelsea, uma calça, uma camisa mais alta, e andar na rua, no Sarandi, como se eu estivesse na Itália. Começa a falar, eu preciso comprar uma bota Chelsea. Eu preciso comprar um casacão de lã bonito, aquele que vai para R$200 no verão e vai para R$1.000 agora. O mesmo casaco que eles guardam, eles colocam, sempre é o mesmo, o cinza bonito de lã. Lucão sabe disso, né, Lucão? Lucão anda no estilo, sabe disso. E o que acontece? E começa a influenciar, e é um pensamento constante. As nossas emoções, os nossos ouvidos. Romanos 10:17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Queridos, há um fundamento aqui que a gente precisa explanar um pouco. Se a fé vem pelo ouvir, outras influências também entram pelo ouvir, porque o diabo imita. Se a fé vem pelo ouvir, ele quer colocar coisas para que a gente ouça, para distorcer, como ele fez no exemplo de Eva no Éden. Eva ouviu a serpente questionar a Deus. Assim que Deus disse, ataque começou com uma voz. Depois de ouvir, Eva passou a olhar diferente. Então aquele que semeia contenda entre os irmãos, diz assim, olha, o Joãozinho, quando estava lá na câmera, ele ficou distraído, e a transmissão, estou inventando uma história completamente tosca. Então o Joãozinho que fica na câmera, ele não sabe, porque eu estava lá em casa, eu estava de febre, eu queria contemplar, e aquele menino que nem sabe botar a mão na mesa do YouTube, estava uma porcaria, a guitarra estava estourada, e o Renan estava explodido. O irmão vem com aquilo no coração, e já olha o Joãozinho na câmera, começa a olhar para ele, fariseu, eu sempre suspeitei do sorrisinho do Joãozinho. Não, e aqueles meninos que ficam ali, eles ficam tomando chimarrão, naquela sala da transmissão, e ela já está contaminada, porque o ataque começou com uma voz, e aí você começa a distorcer a pessoa. Eu tenho um colega que não mora do Brasil, que trabalha comigo, e me contaram tanto dele, tanto dele. Quando eu fui conhecê-lo num congresso que ele veio do Canadá para trabalhar pessoalmente com a gente, tomei um café, conversamos, eu falei, cara, o cara que eu estou conhecendo é diferente do que me falaram, porque o que me falaram não tem nada a ver com você. Falei, pô, cara, não estou nem sabendo, porque é um cara invejado pelos seus resultados. Às vezes a gente tem um conceito equivocado. Eu lembro uma vez o Romário dando uma entrevista, que ele jogava na Holanda, e tinha um cara que ele não gostava, ele achava que o cara falava dele. Depois, quando ele saiu da Holanda, ele ficou sabendo que o cara era um admirador dele, mas por não saber a linguagem, ele criou uma imagem distorcida, do cara que ele achava que era um rival. Vendo a mulher que a árvore é boa, aquilo que antes era apenas uma árvore proibida, se tornou desejável, atraente, justificável. O ouvido contaminou a percepção dos olhos. Coração, que é o alvo central. Depois que algo entra pelos olhos e pelos ouvidos, o alvo é o coração. Quem aqui sabe de cor, livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23. De tudo o que se deve guardar, guarda o seu dinheiro no bitcoins. Não é? Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Na Bíblia, queridos, o coração representa o centro da vontade, as emoções, os desejos, as intenções, a identidade interior. E o inimigo sabe que se conseguir atingir o teu coração, ele conseguirá influenciar toda a vida. Exemplo de Judas. Judas começou ouvindo e permitindo influências erradas. Depois disso, João 13:2, o diabo já havia posto no coração de Judas Iscariotes, ou seja, já havia posto no coração. O processo entra ali, antes da traição acontecer externamente. Queridos, os pensamentos falam de uma construção interna. O coração contaminado começa a produzir pensamentos distorcidos. Quem estava na semana passada na mensagem, quando Pedro ele vê o vento contrário e as águas agitando, o vento fala de pensamento e a água fala de emoção. Ele começou a afundar, porque ali havia uma distorção. Pensamentos se tornam fortalezas mentais. Segunda carta aos Coríntios 10:5, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Queridos, não tem um aqui que não está enfrentando uma batalha nessa área. Nem todo pensamento tem que ser aceito como verdade. O exemplo,
os 10 espias. Alguém sabe do nome dos 8 espias que foram rejeitados? E dos 2 que foram aprovados? Josué e Caleb. Eles viram a terra prometida, mas os pensamentos foram dominados pelo medo. Em Números 13:33 eles diziam assim: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Então o problema não era o gigante, era a mentalidade derrotada. Porque 2 não tinham mentalidade derrotada. Eles sabiam que Deus ia entregar esses adversários nas mãos dele, por causa da promessa. Então o pensamento distorcido altera a percepção de identidade. Você sabe da história de Mefibosete, que era o herdeiro da linhagem de Saul, filho de Jonatas, que estava escondido, e quando Davi assume o reino, segundo Samuel capítulo 9, se eu não me engano, ele está numa plenitude e ele pergunta: sobrou alguém da casa de Saul, de Jonas, de Saul, para que eu possa usar de benevolência? Aí ele fala no tal de Mefibosete, ele manda trazer, e Mefibosete chega por um problema que ele tinha, um defeito, uma limitação física, ele era PCD, e ele fala assim: quem sou eu, quem é um rei para olhar para um cão como eu? A visão que ele tinha da sua humilhação, da sua rejeição, da tragédia que ele viveu, é que ele era como um cão, diante de um rei, de um príncipe vitorioso. E Davi falou: você vai sentar na minha mesa, vai comer da minha mesa todos os dias da sua vida, e a herança que é devida a ti vai ser restituída, no seu campo vai ser feita a colheita. E Davi restitui ele por amor a Jonatas, seu pai. Mas o pensamento era distorcido. Então nós temos que cuidar com os pensamentos. Quantas vezes pensamentos distorcidos contaminam um casamento, contaminam uma relação? Eu tinha um pensamento distorcido em relação à minha sogra. Vai dizer que você não teve uma vez? E o dia que eu entrei na minha casa, estava tudo mudado, quadro, tapete, sofá. Falei: chegou. Eu vou falar uma coisa que eu nunca falei, agora vocês ficam atentos, né? Bando de fuxiqueiro. Um dia eu cheguei com um chocotone e um panetone, coloquei na mesa, levantei. Quando eu saí, metade já tinha acabado. Eu falei: ela não vai acabar com o meu chocotone. Eu fui esconder meu chocotone, e o Senhor me constrangeu. Você faria isso com a sua mãe? Porque ela está no mesmo nível da sua mãe. Por isso que eu amo minha sogra e honro, apesar dela querer comer meu chocotone. Uma coisa engraçada, boba, mas que fala de pensamentos distorcidos. Tem pessoas que ficam com pensamentos distorcidos e se desencaixam da vida. Pessoas que alguma coisa acontece, uma falha, e a gente, quando vai para a luz, limpa essa distorção. Palavras, queridos, do que está dentro começa a sair. Então pensamentos alimentados começam a manifestar pelas palavras. Jesus diz que em Mateus 12:34, a boca fala do que o coração está cheio. Palavras revelam o conteúdo interno. Dardos inflamados vêm para o seu coração, porque você sabe que a tua boca vai ser uma fonte de vida ou de morte. E às vezes um dardo inflamado pegou feio aí. O povo no deserto, o coração cheio de medo, gerou murmuração. O que eles falavam na peregrinação no deserto? Vamos morrer, não conseguiremos, era melhor voltar ao Egito. E essas palavras começaram a concordar com medo, ao invés da promessa. E o que aconteceu? Pereceram. Tem pessoas que não herdam as promessas, não vivem promessas, porque começa a associar o dado que não foi discernido a uma fala de destruição. Minha esposa não tem jeito, meu marido não tem jeito, meu filho não tem jeito, minha profissão eu errei, deveria ter sido formado em outra coisa, e começa a produzir uma estrutura. Então, queridos, nós precisamos entender que as atitudes falam de um interior que vai se tornando um comportamento. Aquilo que foi ouvido, contemplado e guardado no coração, vai alimentar os pensamentos e vai ser declarado pelas palavras, e isso se transforma em atitude. Posso fortalecer mais um pouco esse fundamento, sim ou não? Davi e Batseba, ele contemplou Batseba, ele viu o eirado, uma mulher, e o coração dele foi alimentado, ele começou a considerar aquilo, mandou buscar, e o pecado não começa no ato, mas começou na contemplação sem vigiar. Cara, todos nós estamos expostos a isso. Só que o destino, o resultado de um processo, fala de atitudes que foram repetidas, que formaram caminhos. Então os caminhos formam destinos, por isso que pequenas permissões podem gerar grandes consequências. O exemplo de Sansão não caiu apenas em um dia, houve um processo, olhares sem vigilância, desejo desgovernado, aliança errada, palavra revelando um segredo, atitude imprudente, e o homem que foi chamado para libertar Israel, terminou preso e cego. Como é que Jesus ensinou a vencer esse processo? Isso é muito importante.
Mateus 6:22, são os olhos a lâmpada do corpo. Então o que entra influencia o meu interior. E há algo muito forte aqui, porque temos que guardar o nosso coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a... Opa! Senhor, eu quero limpar meu coração todos os dias, porque eu quero ver algo como o Senhor. A gente saiu, fomos tomar um café, estava eu, Anderson Dantas, a Valéria e a Rafinha. E a gente chega no café, tinha um bebezinho chamado João. Ele olha para mim, abre o braço e começa a sorrir. João é o nome do meu pai. Eu falei, Senhor, é isso que o Senhor quer. Ficou, já deu aquele abraço, já me constrangeu. Essa pureza. Uma criança não tem maldade nos olhos. E a gente precisa, vou falar uma palavra técnica, não se ofenda, treinar os nossos olhos. A colocar um filtro. Nem tudo que chega é de fato como chega. Existe uma origem. Quando nós homens aprendemos a olhar as nossas irmãs como uma filha amada do Senhor, quando nós podemos olhar a pessoa que está numa situação difícil com compaixão, quando nós podemos olhar aquele irmão que está pedindo dinheiro ali, que não é só para cachaça, que ele tem uma história, um abandono, quando a gente pode olhar para a pessoa que nos serve, às vezes é um senhor de idade, está servindo a gente ali, está cuidando, olhar com compaixão, fala de um coração que quer ser puro, e aí fala de renovar os nossos pensamentos, transformar pela renovação da vossa mente. É um exercício que nos leva a controlar as palavras. A morte e a vida estão no poder da língua, Provérbios 18:21. Se você é de origem espanhola, italiana, germânica, o que seja, você tem uma força de palavra muito, muito grande. Se você tem um temperamento sanguíneo, colérico, dominante, estroboscópico, mais ainda, porque você explode primeiro, depois fala, meu Deus, explodiu uma bomba. E qual a atitude depois que você erra? Senhor, me perdoa e me ajuda. Eu peço que o Senhor recolha essas palavras. E não permita essas palavras gerarem consequências. Porque tudo que a gente semeia, a gente colhe. Eu oro constantemente para que o Senhor venha limpar as palavras das nossas vidas. Por erros que cometemos, por situações que ficaram, mas que o Senhor abençoe e cancele essas palavras. Como é que eu posso vencer essa estrutura do dardo inflamado? A conexão com Cristo, como João 15:5 nós lemos aqui. Porque sem Ele, nada podemos fazer. A conexão, queridos, vai sustentar a nossa identidade, vai trazer discernimento, vai trazer a proteção no nosso destino. Nesse processo que eu quero trazer para vocês, fala do processo da queda. Olhos e ouvidos, um coração contaminado. Um coração contaminado são pensamentos distorcidos, palavras desalinhadas, atitudes erradas e um destino comprometido. O cara estava começando bem, mas ele se desencaixou. Os Gálatas iam muito bem, mas fermentaram o coração deles, e Paulo teve que corrigir. Vocês iam bem, Gálatas? O que aconteceu com vocês? Estava indo bem. Mas o processo da transformação começa em Cristo. A palavra de Deus, um coração renovado. E o coração renovado, um pensamento alinhado. E as minhas palavras começam a ser palavras de fé. E as minhas atitudes passam a ser guiadas pelo Espírito Santo. E o meu destino volta a ser alinhado ao propósito de Deus. O inimigo, ele sempre tenta atingir os olhos, os ouvidos e o coração. Lembra sempre disso. Porque ele sabe que quem controla o interior influencia destino. Por isso que Jesus não trabalha no comportamento apenas, mas ele transforma o coração. Eu falei de manhã hoje, num comentário, estava apresentando o velhinho aqui, e eu me lembro que a minha conexão com ele começa antes mesmo de muita coisa. 2001, 2002, imagina, estamos falando de 25 anos. E uma coisa que sempre me fortalecia, quando ia na igreja que ele ministrava louvor, um acústico, era o quebrantamento. E lembrando disso hoje, eu quero fortalecer aqui, que o nosso alvo tem que ser o quebrantamento. É o oposto da dureza de coração, é o oposto dessa altivez, é o oposto de tudo isso. E o quebrantamento vem quando você olha a sua condição e nota a presença de Deus, a presença do Senhor. Isso nos leva a nos derramar, a quebrantar, a saber que sem Ele nós não podemos fazer nada. E isso traz a verdadeira conexão. O quebrantamento é o caminho da verdadeira conexão. Ela pode ser filosófica, eu estou conectado em Cristo, eu já morri, coloca adesivo, faz tatuagem, tudo bonito. Só que a conexão está no quebrantamento. Na mulher que quebrou o vaso de alabastro, um precioso perfume, ela estava conectada aos teus pés.
Ela estava conectada porque ela entregou o seu melhor. E entregou no lugar de rendição e humilhação. Porque ela não foi notada pelos demais, mas ela foi notada por Jesus. Não espere ser notado, espere ser verdadeiro, conectado. Porque quando o coração é transformado, os nossos pensamentos mudam, as palavras mudam, as atitudes mudam e o destino muda. Tem pessoas que empregam toda a força no destino guiado pelo ego. E sabe onde termina? Isolamento e perda de propósito. As coisas não fluem. O que Efésios nos ensina aqui para hoje? Não uma vida paranoica, mas uma vida vigilante. Um cristão não precisa viver com medo do mal, mas consciente da sua necessidade de proteção espiritual. Não é uma oração que se torna automática, vai à frente, toma a armadura, mas Senhor, eu sei que existem influências, pessoas e lugares que eu não posso estar. Salmo 1, o Salmo do sucesso diz aqui, bem-aventurado aquele que não se detém, não se assenta e não fica na roda. Por quê? Porque o prazer dele está na lei do Senhor e medita de dia e de noite. Então aquilo que desalinha, desconcerta, é complicado, a gente precisa evitar. A armadura de Deus não aponta para uma vida integralmente protegida, mas uma verdade contra a mentira, uma justiça contra a acusação, o evangelho da paz contra a instabilidade, a fé contra os dados inflamados, a salvação contra a confusão de identidade, a palavra contra o engano e a oração contra a distração espiritual. Proteção não é isolamento, queridos, do mundo, mas é a permanência em Cristo dentro de um mundo em conflito. Eu estou num contexto profissional que eu tenho que interagir com muitas questões que você vê, que são situações. Às vezes você tem um evento da empresa que você precisa ir, e precisa ir como servo de Deus, sendo luz e sal e discernindo o ambiente, até onde é o teu lugar ali dentro. É uma reunião, é um LO, né, Ricardinho? Lazer obrigatório, tem que estar, porque é estratégico. Você se conecta e fora daquela missão profissional, você pode conversar, as pessoas só podem saber um pouco mais da sua vida, e você como instrumento de Deus pode semear o amor, o evangelho, e um exemplo que se torna luz e sal naquele ambiente. Mas chega um determinado momento, que não é mais o meu lugar. Muito obrigado, já pedi um Uber, estou indo para o hotel. Isso é o limite. Eu permaneço em Cristo dentro de um conflito daquele ambiente. A armadura de Deus, queridos, de uma forma aplicada, ela fala de um cinturão da verdade, que é proteger contra a mentira, porque a verdade organiza a vida. Deus só pode trabalhar a partir da nossa verdade, por isso que ele abomina o hipócrita, que usa máscara social, que a gente aprende em psicologia, a máscara social, coloca uma máscara, cara, e não, qual é a minha verdade? Qual é a minha intenção? O que eu anseio? Por isso que a gente pediu, Senhor, sonda-me, conhece o meu coração, esquadrinha os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, porque eu quero organizar minha vida na verdade. Sem verdade tudo fica solto, emoção fica solto, desejo solto, decisão solta, relacionamento. Jesus disse, e conhecereis a verdade vos libertará. Paulo fala da couraça da justiça que protege o coração. A justiça de Deus nos lembra que nós não vivemos mais debaixo da condenação, mas debaixo da graça que nos transforma. Senhor, o que eu preciso hoje é da medida da graça, e a medida da graça revela dons, a medida da graça revela responsabilidade, a medida da graça te leva a se humilhar, a medida da graça te faz repreender toda ação maligna de orgulho, é a medida da graça que nos eleva em quebrantamento e nos ensina do seu amor. Quem pode aplaudir o Senhor? Que venha a medida da graça que você precisa para sair desse lugar. Calçados do Evangelho da Paz, uma proteção na sua caminhada, e quem vive no Evangelho não anda desgovernado pela ansiedade, pela vingança ou confusão. Disse Jesus aos discípulos, não são 12 horas no dia, quem anda de dia não tropeça. Amigo, se for me enveredar para o lugar de diz que me disse, eu pulo fora. Não negocio visão, não negocio lugar, não negocio o que Deus me deu. Não negocio a minha família, não negocio a integridade da minha família, saio de ambientes que podem ferir minha família, saio de lugares que podem ferir a minha identidade profissional, eu saio desse ambiente. Hoje se fala muito de compliance, faz uma negociação errada, entra no compliance, perde distribuição, é mandado embora justa causa. Existe um compliance no céu, que se você ficar brincando com o pecado, ele vai te destruir. Se você brincar com a maledicência, ela vai te contaminar. Se você ficar junto de pessoas que estão contaminadas, você pode ser mais um contaminado. Fala do escudo da fé, que apaga os dardos inflamados.
Fé não impede que o dardo seja lançado, mas impede que ele incendeie o meu coração. Se eu estou na palavra de Deus, eu vou rebater esse dardo. Cada um é responsável pelo seu conteúdo espiritual. Se a pessoa está brincando de evangelho, de reino, de caminhada, liderança, ministério, não importa. Ela está brincando com coisa séria, porque o inimigo quer matar, roubar, destruir. Então, eu não vou permitir que esse dardo venha influenciar o meu coração. Tocar na minha aliança, tocar no meu destino, tocar na minha força de conexão. Quem tem a última palavra é a Bíblia, quem tem a última palavra é Deus, quem tem a última palavra é o Espírito Santo que fala comigo. Ele usa o alinhamento, a autoridade, uma organização eclesiástica para cuidar da sua igreja, do seu povo, com muito temor, porque nós prestaremos conta. Paulo fala do capacete da salvação que protege a sua mente, e quem sabe que é salvo em Cristo não fica dominado por acusação. Quando ele fala da espada do Espírito, a palavra de Deus não é defesa, mas é resposta ativa contra o engano. É o pronto emprego dos atiradores que sabem que está preparado. Só que Paulo dá um detalhe no final desse texto, que é a oração em todo o tempo. E o que mantém conexão é a oração. E a gente não pode negligenciar o nosso momento de oração. Seja agradecendo o alimento, seja entregando uma jornada, seja no final de uma jornada, seja numa necessidade, porque a oração é ambiente da vigilância. Vigiando em todo o tempo, em oração. Quem ora permanece sensível. Eu aprendi uma coisa em aconselhamento. Apresento o aconselhamento diante do Senhor, para que Ele possa iluminar essa conversa e mostre sua dependência para o aconselhado. Não importa os anos de ministério que você tenha, a jornada e tudo que você já possa ter experimentado em Deus, eu dependo do Senhor. Como é que nós vencemos de acordo com Jesus? Palavra. Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é ouvir a palavra, é permanecer. E a gente mostra amor quando a gente obedece. Se você me ama, guarda os meus mandamentos, eles não são pesados. Se eu quero vencer um dardo, de acordo com Jesus, vigilância e oração. Mateus 26:41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Meu espírito é sempre pronto com as palavras que eu recebo, mas eu não posso brincar com a minha carne. Jesus mostra dois movimentos aqui: a vigilância e a oração. Vigilância sem oração vira esforço humano, e oração sem vigilância vira negligência. Eu preciso responder com a palavra. Quando Jesus foi tentado, ele respondeu, você sabe, o está escrito de Mateus capítulo 4 em todo o tempo. Ele vence dado inflamado com a verdade da palavra, não num conceito maluco que se inventaram a roda. Eu guardo o meu coração, porque bem-aventurado o limpo de coração. Coração limpo enxerga a Deus com clareza. Coração limpo interpreta sem distorção. Agora um coração contaminado, tudo é mal, tudo é mal, tudo é mal. Tudo é suspeitinho. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Ele não suspeita o mal. O cara você viu o cara cumprimentando? Aí começa coisa religiosa chata. Aí vem umas bocas fedorentas. Tá a mesma estrutura que era não sei aonde. Que história é essa? Cadê os construtores, edificadores do reino? Por que não vai agir com amor e corrigir, auxiliar e servir? Ficar num canto olhando, criticando é muito bonito, né? Sabe que os lugares determinados são lugares que Deus sabe também onde está aquilo que precisa ser transformado, onde há um foco de engano. A pessoa precisa se expor à luz. Coração interpreta de acordo com aquilo que é a fonte que o alimenta. Se quem me alimenta a palavra, eu vou olhar retamente. Não vou brincar. Deixa eu falar uma coisa aqui para os meninos. Meninos, quando passar uma menina, saiba que você tem uma natureza. E certamente Deus vai te abençoar, não precisa fazer joguinho. O papo é reto, é uma conversa alinhada. Temor. Chega nesse altar, como muitos chegaram nesse altar com santidade, com algo para entregar ao Senhor, não para se envergonhar. Eu já fiz casamento que eu tive que clamar por misericórdia, mas eu já fiz casamento que sobrava a presença de Deus, era só o teclado e eu ia embora. O próprio Espírito Santo conduzia, porque as pessoas entenderam o tesouro da aliança. Celebra a aliança que você tem em Cristo, não fica na dependência emocional. Se não olhar e olhar, se deixar de olhar. E Deus que vai trazer o bom encontro. Quem aqui é pai tem que orar pelo bom encontro dos seus filhos. Você que é pai, você que é mãe, ore todos os dias. Senhor, prepara o bom encontro dos meus filhos. Que seja abençoado, que eles sejam próximos, que possam te servir, possam ser direcionados, que possam gerar e ser uma fonte abençoada nessa sociedade. Claro que a gente precisa treinar a nossa geração para isso, e esse é o nosso emprego de força, trabalhar para essa geração. Se eu quero vencer, é conectado. A proteção da vida é a permanência em Cristo. A minha vida e o meu destino
Depende do Senhor. Tem gente que inventa destino, que não está conectado. E quando passa por conexão verdadeira, você tem conselho da palavra, você tem conselho do Espírito Santo, você tem conselho de pessoas maduras que você presta conta. Opa, está um falando aqui para você. Tem conselho na minha vida, tem direção de mais maduros, tem pessoas que passaram pela experiência de reconstrução como eu estou passando, e vão alinhar, não vão inventar algo, vai passar por testificar no coração daqueles que prestam conta da minha vida para Deus. Não existe independência, estamos interconectados aqui, existe uma relação de responsabilidade espiritual diante do Senhor. Quem está comigo diga amém. Então eu sustento essa conexão, mas eu tenho que me perguntar: o que está entrando pelos meus ouvidos? O que os meus olhos têm contemplado? Qual pensamento tem dominado a minha mente? Que palavra revela a fé ou tem revelado o medo? E as minhas atitudes, o que eu estou concebendo aqui dentro, está alinhado à promessa? A minha aliança com Deus está fortalecida ou está enfraquecida? Eu tenho usado a armadura de Deus diariamente? Como se proteger na prática? Primeira coisa, protege o teu ouvido, filtra os teus olhos, guarda o teu coração, renova os seus pensamentos pela palavra, vigia as tuas palavras, corrige a atitude desalinhada, ore diariamente, permaneça na comunhão, confesse os teus pecados rapidamente, e resista às mentiras com a verdade bíblica. Por isso vem uma palavra para a igreja: salvation, proteja-se, proteja-se, não porque Deus seja fraco para guardar você, mas porque a aliança é preciosa demais para ser negligenciada. O inimigo, querido, sempre vai tentar lançar dardo inflamado contra aquilo que sustenta a minha vida espiritual, a minha conexão com Deus. Mas em Cristo, eu e você, nós temos a armadura. Em Cristo eu e você temos autoridade. Em Cristo temos a palavra, a fé e a proteção. A vitória começa quando eu entendo que eu não luto sozinho. Assim foi com Davi. Assim foi com Davi. Assim foi 2 anos atrás, quando a gente subia ali, onde está ali os meninos da técnica. Só Deus sabe como era esse negócio aqui, é que eles estavam no início da caminhada. Sabe disso. Tinha acabado de deixar a Rafinha na escola, aqui do lado. Subi ali naquele lugar e comecei a chorar. Numa decisão que tinha tomado, não sabia como Deus ia fazer. Tinha palavra, tinha direção, já tinha testificação. Mas Senhor, é um longo caminho. É uma montanha a ser subida novamente. Mas eu sabia que eu não lutava sozinho. E aí, diariamente, a gente descobre que a nossa força está no Senhor. E que a gente tem que saber sair dos lugares e entrar nos lugares da maneira correta, alinhado. O problema do cristão de hoje, que eu me incluo e você também, é que a gente sai de um culto já cheio das coisas. Toca aí um Ré maior aí. Isso. Agora foi. Essa palavra do culto é uma bênção, amém? Toda palavra, mensagem, você pode pegar onde que for. E eu saio daqui achando que aqui, lá fora acabou. A adoração já derrubou todos os meus adversários. Agora é um eterno sábado às 11 horas no Shopping Guatemi com dinheiro no bolso. Olhando ali, eita lá, né? Sei. E não é isso. É o Senhor comigo. Eu tenho que entender que o que Deus derrama no culto eu protejo e eu mantenho. O que vem aqui é um alimento, é um direcionamento, para que eu possa ser fortalecido na minha fé pelo ouvir a palavra, que eu tenho que proteger e desenvolver isso. Porque amanhã eu vou estar a caminho de um cliente, você também, na escola, no banco, no trabalho, o que quer que seja. E eu vou ter que estar guardado no meu coração que eu estou lutando, eu sei que eu não luto sozinho. Que Ele está comigo, que eu invoco o Seu nome, que eu dependo dEle, eu sondo o meu coração, eu protejo a minha aliança com Ele, eu celebro a minha aliança. Sabe o que acontece depois de muitas coisas que a gente vive, como tragédias e a sua pode ser uma específica, a maioria passou pelas águas, não sei o quê, é que as coisas essenciais é que vale a pena, e que a maior parte é picuinha. Quando eu saio do Rio Grande do Sul, eu tenho uma gaúcha, uma filha, quando eu volto, eu sinto a atmosfera da picuinha, do colorado e do gremista, do chimango e do maragato. Mas a gente está muito longe disso, porque a gente amadureceu, já temos experiências. Eu estou há 22 anos aqui, peraí, mas está. Eu estou fazendo desenhos aqui para te chamar a atenção. É a rivalidadezinha, é o desacordinho, é o não concordinho, eu sou euzinho, é a conversinha.
é a mesinha, é a picuinha. Só que isso, pouquinho em pouquinho, vai contaminando. E quando vê, o dardo já fluiu onde ele tinha que fluir. Ele atingiu o coração. O casamento, o tempo vai deteriorando se você não se renova. Porque vira uma rotina. E a rotina esmaga, o tempo esmaga. E tem hora que você tem que pegar a pessoa com a outra mão. Porque com essa aqui já estou acostumado. Não, vou pegar com essa mão. Eu vou me olhar, às vezes a Rafa é instrumento, manda foto minha da Valéria, foto dela, esses dias eu postei, ela assim, ó, de florzinha, com o cabelinho assim, daquele jeitinho, com a prótesezinha, isso renova meu coração. Quando eu vejo a minha esposa adorando, quando eu vejo a gente, sabe, pequenas conquistas depois de tantos reveses, eu agradeço a Deus, eu agradeço a Deus pelo sorriso, eu agradeço a Deus pela fidelidade, eu agradeço a Deus pela gentileza, eu agradeço a Deus pelo limãozinho naquela água de manhã, mas não é gelada, é água natural. Eu agradeço a Deus por você ser o relógio de Deus na minha vida. Mas eu preciso atualizar, aliás, meu acabou a bateria, gente, meu relógio acabou a bateria. Eu começo a renovar a minha mente. Eu começo a proteger a minha aliança. Asaf Borba trouxe, vou trazer o Asaf de novo aqui. A palavra na Salvation Conference 1, a primeira palavra, aliança. Eu tenho aliança com a casa dos meus pais, eu tenho aliança com a minha esposa, eu tenho aliança com a minha família, eu tenho aliança com aqueles que andam comigo, eu tenho uma aliança. Hoje veio um cara aqui, desde quando? Antes de eu conhecer a Valéria, eu já conhecia, já ministrava a minha vida. E é bom celebrar a aliança. Eu protejo a aliança. O dardo inflamado quer arrebentar a tua aliança com Deus. José podia se justificar, tô magoado, fui rejeitado, meus irmãos abandonaram, perdi a promessa, eu sou o cara na casa de Potifar, Potifar é eunuco, a mulher dele tem uma necessidade, no Egito não tem regra moral ainda, como eu faria tal coisa contra o Senhor? Essa é a beleza de José. E no final ele chora quando perdoa os seus irmãos. Os 7 choros de José, eu vou trazer essa mensagem de novo, já ministrei aqui há muitos anos atrás, foi até um capítulo do livro que eu escrevi. Então tem uma aliança com Deus. E se você está se sentindo desconfortável em algum momento dessa mensagem, é que talvez a sua aliança pode ter sido atacada e você não percebeu. Atacado. Uma aliança no teu casamento, uma aliança com os teus filhos. Às vezes eu olho a minha filha pelo retrovisor. O retrovisor me dá uma visão diferente do que eu vejo ela, já estou acostumado. Eu vejo coisas diferentes nela. Às vezes eu olho para minha esposa, quando ela não está percebendo, eu estou olhando ela. Eu estou vendo virtudes que no dia a dia passam. Às vezes eu olho alguns de vocês aqui e falo, Senhor, que coisa linda. Se eu der algum exemplo aqui, não for teu nome, não vai trabalhar a sua rejeição, por favor, pelo amor de Deus, vai. Mas eu me lembro uma vez, estava Roger, Micael e Flávio, raspando o chão. A Simiane e a Mica, com um finalzinho de esfirra, peguei uma esfirrinha final deles ainda. 11h30 da noite, numa terça-feira, adorando. Teve um dia que eu olhei pela cama, Fábio Barra, limpando isso aqui, eu estou sempre esse exemplo, sim, é a minha verdade. Eu falei, isso aqui é adoração. Eu vejo uma senhora que vem de manhã, da Zona Sul, Leco e Leco estava de manhã aqui, Carol sabe, Bertoldi, elas vêm de Uber da Zona Sul. Quando eu vejo os irmãos que vieram de manhã de Sapucaia, volta e vem à noite. Quando vejo pessoas celebrando alianças de muito tempo, eu falo, isso é tão bom, Senhor, sabe por quê? A força está no Senhor que ama a aliança. E o dardo inflamado, como foi do início em Gênesis 3, é para destruir a aliança. Tudo que eu passei aqui sobre proteção, sobre a visão da armadura, porque me chamou a atenção os dardos inflamados. E esses dardos não vão parar. Enquanto nós estivermos nessa terra, os dardos continuarão. E eu preciso discernir o dardo inflamado. Quando o meu gerente elogia na frente do presidente da empresa, uma colega minha que é 7-1. Pode ser um dardo inflamado, pô, mas ela só enrola. Eu fico aqui 8 horas de pé no stand, bordando tudo que é cliente, lead para todo o Brasil. Mas não preciso de elogio. Deus sabe recompensar. Deus sabe.
O meu destino está permanente conectado com Cristo quando eu olho para o Senhor, quando eu celebro a minha aliança com Ele. Quem aqui tem garantia como vai terminar o mês? Eu tenho, como vocês, muitas lutas. E não vou me desnudar, porque esse aqui não é lugar para isso. Mas diariamente eu respiro. Quando eu chego em casa, eu ainda não tenho meu Golden, mas eu vou ter. Já estou preparado para esse Golden. Já tenho até o nome dele já. E vai ficar ali na porta, recebendo todo mundo e mordendo quem está endemoniado. Vou treinar ele. Mas minha filha fala: pai, vamos assistir a nossa série. Ela me liga: vem logo. Um dia eu estava com o meu gerente. Ô pai, tu vem logo? 3h30 da tarde, falou: vai queimar meu filme com o chefe. Quando a minha esposa pergunta coisas elementares, que para ela é importante a minha resposta. Quando eu chego aqui, vejo a galera do suporte externo ali, na friaca, na touquinha, na elegância, no chimarrão. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Pô, isso constrange. Há uma aliança. Não vou ficar dando nome de ninguém aqui. Se o teu nome está escrito no livro da vida, já fique contente com isso. Mas, gente, nós temos uma família, temos um lar. O pior que pode acontecer é um cara acordar, não tem destino, não tem um objetivo, e no meio do dia não saber para onde ele vai. Nós temos uma família, temos desafios, temos dores, temos espinhos, mas há uma graça de Deus nas alianças que temos. Talvez a gente precisa sair um pouquinho do ambiente, olhar de fora, para parar de viajar, para agradecer a esposa que temos, o esposo que temos, os filhos que nos dão trabalho, as lutas do trabalho que a gente tem. Ai, eu odeio isso, vamos falar mais isso não. Agradece a Deus. Temos aqui uma querida irmã, Aline Mostardeiro, que congregou com a gente, foi para o interior, no Guilherme, um casal de profetas, se recuperando do AVC, e cada respiração, cada tomozinho que sai, está lá não sei quantas semanas, passou por uma cirurgia pesadíssima, e o Guilherme atualiza: pastor, glória a Deus, já tirou o tubo, glória a Deus, Senhor, vai agora para a CTI, daqui a um tempo ela volta. Sabe qual a alegria dele? Que a esposa vá para o quarto, e nós estamos aqui hoje. Dá para agradecer o Senhor? Dá para abraçar a aliança? A aliança desgasta por fora, mas por dentro ela está íntegra. Dá para agradecer a aliança do teu leito, a aliança da tua mesa, a aliança do teu ministério, a aliança no teu trabalho. As pessoas me perguntam: cara, você trabalha, não tem ainda a venda, que eu estou lutando na minha área, mas você não desiste. Os caras não têm noção da minha caminhada. Me conhece há 5 meses. Cara, está sempre na energia, nas reuniões. Lucão, abrindo porta, tomando não, barrando em secretária, que Deus a tenha. Como tem secretária que a gente precisa orar pelas secretárias, né, Ricardinho? Eu não sou da La Roche que você trazia filtro solar. Eu carrego uma máquina de ultrassom para ver bebê aqui dentro. E é tão difícil, mas eu não murmuro. Eu agradeço a Deus. Sapato. Deixa eu falar uma coisa. Ontem eu comprei um sapato sem te avisar. Enquanto vocês foram, eu comprei uma meia, um sapato estava 189 promoção da CNS. Eu confesso. Porque eu amo gastar sola. Ah, está com 52, estou com 52. Depois de 50 você perde a conta, né? É bom contar. Mas me renovo. Sabe por quê? Me identifico com Caleb, que se chega depois de uma longa jornada, porque ele honrou a liderança de Josué, que era mais novo que ele. Ele fala: meu Senhor, no tempo de Moisés havia uma promessa, me permite tomar essa montanha, me permite pegar o que é meu, porque ainda estou com a força de 40 anos, Caleb tinha 80, ele foi e conquistou, estou numa terra abençoada, Hebron. Sabe, queridos, está dentro de nós. Se eu pudesse mudar o título dessa mensagem, é: proteja a sua aliança. É aliança, queridos. Ander Mirelli, quantos anos, quanta história nós temos. Quanta história. Como vocês, queridos, estão aqui também, todos. Mas que a gente celebra o nosso tempo juntos, nos honra aqui, né? O havaiano e o esquimó que está dormindo. Porque, e assim, as nossas histórias aqui, gente. Sabe por quê? Porque o Senhor nos marcou para um destino. Feche os teus olhos.
já temos uma aliança. Já temos. Que o Senhor possa limpar os teus olhos, o teu coração de todo dardo inflamado. Que o Senhor possa tocar o teu coração na essência, com a pessoa que está ao seu lado, a tua família, o teu nome, a unção que foi derramada na tua vida. Queridos, todos são livres. Eu tenho trabalhado e aprendido que o destino vem de Deus. E se um dia o destino do Senhor nessa aliança é seguir o seu caminho, você vai em paz, vai na bênção. Mas protege a tua aliança com Cristo. Eu não sei se você está com o dardo inflamado, mas hoje é para desmascarar, não é algo pessoal. Todos nós estamos diante desse altar, porque essa mensagem está falando comigo, porque eu sinto o dardo inflamado como você sente, e fere, mas hoje eu quero recusar esse dardo. Hoje eu quero anular esse dardo da minha vida. Eu quero olhar com os olhos puros, não mais feridos dos golpes que a gente leva, e seguir o meu caminho com a minha família e com aqueles que querem andar nessa aliança. Fundamentar a unção que está sobre a salvation, que o Senhor me confiou, com todos que querem caminhar nessa verdade, construir, ver famílias restauradas, ver gerações tocadas, transicionar nos próximos anos, essas gerações que venham transicionar. Meu alvo é continuar essa aliança com as novas gerações, de ter a alegria de sentar num culto de domingo e ver que o trabalho foi bem feito. Vem, Espírito Santo, mostra se existem dardos inflamados. Nós não queremos desmascarar eles agora. Guarda o nosso coração, protege os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes. A tua armadura que foi mencionada venha sobre nós. Apaga todo dardo inflamado lançado contra a nossa vida, a nossa família, a nossa fé, o nosso propósito. Fortalece a nossa aliança contigo, Senhor. Nos ensina a permanecer em Cristo e viver pela palavra e resistir ao mal com fé. Olha para você agora. Que hoje você decida romper. Com amor tudo se refaz. Se uma aliança foi ferida, o amor vem. É o amor, o combustível do perdão. Eu amo, então eu perdoo. Eu celebro a minha história. Todos nós erramos. E se está perdido algo, resgata isso hoje. Aprendemos isso, que a alegria do reencontro é a alegria do céu quando um pecador se arrepende, como está em Lucas 15. Vem, Senhor. Eu quero estar nesse lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar nesse lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor, Jesus, em tua presença, Senhor, Jesus.
permanecer em teu amor e em tua presença, Senhor, e em tua presença, e em tua presença, Senhor, em tua presença, e eu quero estar. Declare isso. Nesse lugar onde o poder não me corrompa, onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. E eu quero estar nesse lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Declare na tua presença, em tua presença, Senhor Jesus, e em tua presença, Senhor Jesus, Santo Espírito, Santo Espírito, e eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, e em tua presença, e em tua presença, Senhor, em tua presença. Declare isso para ele, igreja. E em tua presença, Santo Espírito. Fortalece os nossos pés em ti. Guarda nosso coração. Santo Espírito, meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, e em tua presença, e em tua presença, Senhor, e em tua presença, em tua presença, e em tua
Coloque a mão no seu coração. Quero fazer uma oração junto com vocês. Essa música fala da presença de Deus, e a presença é a aliança. É a aliança. Repete assim comigo: Senhor, tudo que tem entrado pelos meus ouvidos, pelos meus olhos, pensamentos que têm dominado a minha mente, palavras, minhas atitudes que estão desalinhadas com as promessas, eu peço agora, nessa noite, toda flecha, todo dardo inflamado, tudo aquilo que contaminou a minha aliança, que enfraqueceu a minha visão, eu peço perdão, e eu rejeito os pensamentos, as conversas, aquilo que eu falei. Nessa noite eu renuncio e declaro: os meus ouvidos, os meus olhos, o meu coração, os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas atitudes sejam alinhadas com a tua palavra. Eu quero permanecer na comunhão, na aliança, e eu resisto às mentiras que têm se levantado, que têm me enfraquecido. Eu declaro a minha aliança com Jesus Cristo, e tudo que Ele me concedeu, a salvação, a minha família, os meus relacionamentos, a minha chamada, que tudo que me envolve, eu submeto agora, debaixo da autoridade do nome de Jesus. A minha conexão, eu declaro restaurado. Eu renuncio toda estrutura que se acumulou nos meus pensamentos, na minha forma de enxergar, de lidar. O que eu falei, eu desligo da minha vida agora e declaro a tua armadura sobre a minha vida. Eu não luto sozinho, a minha força está no Senhor, a minha proteção está na aliança, e o meu destino está conectado a Jesus Cristo. Senhor, guarda o meu coração, protege os meus olhos, os meus ouvidos, os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas atitudes. Reveste-me com a tua armadura, apaga todo dardo inflamado lançado contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha fé, contra o meu propósito. Fortalece a minha aliança contigo. Ensina-me a permanecer em Cristo, viver pela palavra, resistir o mal e lutar com fé. Eu declaro a minha vida renovada hoje, pela oportunidade de desfazer toda estrutura que foi confrontada nessa noite. Eu abro meu coração. Espírito Santo, derrama sobre mim a tua presença, derrama sobre mim a tua unção, derrama sobre mim a tua verdade. Eu me rendo a ti, e a partir de hoje declaro a vigilância, a oração, o alinhamento e as tuas promessas, em o nome de Jesus. Aplauda o Senhor que é santo. Repousa o Senhor na tua vida. Eu me rendo ao teu agir, meu anseio é permanecer em teu amor e em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença. A aliança tem uma estética.
Quando ela está desgastada, a gente vai para um ourives, vai para uma pessoa e pede para dar um polimento na aliança. E o que dá uma nova estética às nossas alianças é a palavra honra. A honra do seu casamento, a honra na sua mesa, a honra com a sua família, a honra no seu trabalho, a honra no seu ministério. Pessoas distorceram a honra e pessoas abandonaram a honra, achando que é bajulação ou manipulação. Na aliança, honra da estética. E Deus sabe como honrar os seus filhos, mas o que Ele espera é que seja uma honra verdadeira, na adoração, na consagração. O talento que Ele nos deu, debaixo de uma graça, é honrado quando eu sirvo. Então hoje também é um desatar do teu ministério que estava paralisado. Você honra a Deus servindo. Servir a Deus é renúncia, é sacrifício. É muitas vezes negar a si mesmo o próprio direito. Não estou falando que você tem que ficar no ativismo, mas eu honro a Deus quando eu sei que aquele dia é o dia da minha escala, que eu me consagro ao Senhor, que a igreja que eu caminho tem uma visão e uma chamada, que ela conta comigo. Deus tem estabelecido e construído esse ministério, que a minha família precisa ser honrada. Quando eu volto do super, eu pego um pastel e faço uma surpresa. Galera, eu trouxe um pastel pra gente hoje. Quando eu honro o meu chefe, quando eu falo, chefe, deixa comigo, pode seguir que eu seguro aqui a missão. Quando você leva uma água, diz Jesus em Mateus capítulo 11, aquele que dá, nem que seja uma água, não ficará sem um galardão. Onde está a nossa honra a Deus entre nós? E a gente sabe que a medida de honra ela é pura, ela é bela, ela é generosa, ela é santa, não é manipulação. Há uma oportunidade hoje também da gente entender um pouco mais da honra. Honrar os mais velhos, honrar pai e mãe, isso é um princípio. Tem pessoas que têm sido encurtado a sua fluência porque têm desonrado com seus pensamentos, com seu coração, com suas emoções, com suas palavras, com suas atitudes, omissões. Honra, a honra é um código que protege a aliança, da beleza, da estética com a aliança. E Deus sabe com quem Ele está falando aqui. Que a gente volte à cultura da honra santa. Uma honra que se perdeu por muitos dardos inflamados que recebemos, muitas distorções, muitas exposições. E Deus sabe tratar aquele que tem semeado contenda entre irmãos. E Ele não vai ser misericordioso porque Ele abomina. Estou falando uma ignorância de uma pessoa que nem conhece o Jesus. Eu estou falando de pessoas que intencionalmente têm semeado contenda. Como servo do Senhor, eu declaro que é o tempo do Senhor resplandecer sua justiça também. De toda distorção, de toda deslealdade feita pelas costas. Esse é Deus que eu conheço. Que se arrependa, que se conserte e que possa ter zelo pelas coisas de Deus. A sua palavra, o seu nome, o Espírito Santo, a sua igreja, o seu corpo e o culto. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado pela tua presença. Que possamos olhar de uma forma diferente. Os nossos olhos limpos, nossos ouvidos liberados, nosso coração renovado e as nossas mãos capacitadas. Como teu servo e filho, eu quero abençoar os meus irmãos debaixo dessa palavra. De um renovo de alianças em diversas dimensões aqui. Um renovo de alianças, Pai, de prosperidade que estava retido. Porque dados inflamados queriam reter e distorcer destinos. Há um alinhamento e esse alinhamento pede só a humildade. Para que tudo seja retomado como no princípio. Eu declaro pessoas sendo restauradas, sendo zeradas o cronômetro, sendo alinhados os caminhos e novas oportunidades. E Deus sabe escrever a história melhor que a gente. Ele sabe que está nas mãos dele as nossas vidas. Ele conta, a soma dos nossos dias está nas suas mãos. Ele sabe qual a direção. Hoje, o nosso coração, a nossa mente estão sendo alvo dessa intervenção de cura. A partir de hoje, vigilância, cuidado e proteção. Que o Senhor nos guarde e nos renove. Fecha os teus olhos. Obrigado, Pai, pela presença do Senhor. Obrigado pelo renovo. Obrigado pelo teu amor. Que flua o teu Espírito de uma maneira poderosa. Que haja reconexão poderosa e profunda. Que o teu amor possa nos guardar debaixo da palavra que foi liberada. Muito obrigado, Senhor. Que haja cura, restauração, restituição e reconstrução. Como teu servo, quero os abençoar e os despedir debaixo da tua paz, da tua autoridade. Que o Senhor resplandeça a sua face, que ilumine o nosso entendimento
que tenha graça e misericórdia de nós, e a sua fidelidade nos alcance. Eu declaro dias de renovo, de muitas coisas retidas sendo liberadas, um renovo nos leitos, renovo nas mesas, renovo nos lugares, um renovo na mente e no coração, e nunca mais, Senhor, negociando acessos ao inimigo e às mentiras e aos dados. Como teu filho, quero abençoá-los em o nome de Jesus. Vamos adorar em nome de Jesus. Mais um minuto de adoração. Se falamos de adoração aqui, falamos de aliança, talvez você veio pela primeira vez e está nos acompanhando, não sai do seu lugar, porque a aliança está em Cristo, nasce e desenvolve nele. A aliança nasce em Deus quando ele fala para Abraão o que ele tinha como propósito, e falava de um povo que seria gerado em Abraão, e que nele serão benditas todas as nações da terra. Nós não somos filhos de uma genética de Abraão, no sentido de familiaridade, estamos aqui debaixo da fé. E se você entende que veio aqui hoje, há uma aliança a ser feita, a maior de todas, a sua aliança com Deus. Talvez você estava afastado, talvez você tinha ferido essa aliança. Nós oramos aqui, mas tem pessoas que nunca tomaram uma decisão por Jesus. A obra da cruz não é apenas histórica, uma obra cultural ou religiosa, é o resgate do Pai dos filhos que estavam perdidos. Deus não levou em conta a nossa ignorância em ver o seu Filho para que nos resgatasse e nos salvasse. A obra da cruz mostra Jesus se entregando por cada um de nós. Nas suas pisaduras nós fomos sarados, e o castigo que nos trouxe a paz e a salvação estava sobre ele. Quando você olha para a cruz e você recebe, você entende e aceita: Jesus, o que o Senhor fez foi por mim, eu aceito, e a partir de hoje eu entrego a minha vida, eu peço perdão pelos meus pecados, e eu confesso que a partir de hoje tu és meu único Senhor, meu único Salvador. Quando você faz isso, você é justificado e você é salvo. Então, se você está aqui hoje e ainda não tomou a tua decisão, ou está acompanhando pela plataforma, com a mão no teu coração, eu quero conduzir numa oração muito simples, mas que seja verdadeira da tua parte. Você vai direcionar a tua vida agora a Ele, olhar para aquela cruz, ela está vazia, Jesus já ressuscitou, Ele reina ao destra do Pai, está assentado, e hoje, vê a tua declaração, a tua oração é uma entrega. Repete assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu ouvi a tua palavra, e eu creio que tu és o Filho de Deus, que veio a este mundo, na cruz do Calvário, se entregou por mim, morreu, ao terceiro dia, ressuscitou e hoje vive. Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados, e eu reconheço na minha vida, a partir de hoje, tu és o meu único Senhor, meu único Salvador. Escreve meu nome no livro da vida eterna. Eu abro meu coração para que o teu Espírito Santo venha habitar em mim, que seja a tua casa, a tua habitação, todos os dias da minha vida, eu entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração onde você está, levanta bem alto o teu braço. Se você está em algum ambiente acompanhando pela plataforma da mesma forma, Pai, eu quero orar pelos meus irmãos que tomaram essa decisão e pedir que estes nomes sejam escritos no livro da vida eterna, e que a partir de hoje, Senhor, eles possam caminhar debaixo da tua autoridade, do teu poder. Senhor, que nenhum mal toque-os mais, que eles sejam debaixo da aliança e do teu poder. Espírito Santo, derrama amor no coração de cada um dos meus irmãos, e que eles possam entender a identidade de filhos e filhas abençoados. Que venha a cura, venha a libertação, venha a restauração e todas as promessas do Senhor. E assim, como igreja, te agradecemos em o nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor, amém.